Hoje, o nosso herói do dia é André Marie Ampère. Ampère foi educado sob a influência do filósofo Rousseau, o que significa que ele jamais foi realmente ensinado. Foi simplesmente colocado numa boa biblioteca e lhe disseram: vamos, aprenda. Em seu caso, isso parece ter dado muito certo. Ampère ficou conhecido por ter aprendido latim sozinho e por ter lido Euclides, Euler, Bernoulli e vários outros matemáticos. Na época, quando tinha 14 anos, no ano de 1789, explodiu a Revolução Francesa. O pai de Ampère era juiz em Lyon e, no cumprimento de suas funções, condenou um jacobino à morte na guilhotina. Quando os jacobinos tomaram a cidade, o pai de Ampère, por sua vez, foi condenado a morrer na guilhotina. Durante toda a vida, Ampère sofreu as consequências de um conflito muito comum nas sociedades mediterrâneas. Um conflito entre um pai céptico, descrente, e uma mãe católica profundamente religiosa. Isso fez com que, durante toda a sua vida, elaborasse grandes esquemas metafísicos que nunca significaram grande coisa. Sua vida pessoal foi extremamente difícil, de certa forma parecida com a de Kepler, se é que vocês estão lembrados de Kepler. Não somente seu pai morreu na guilhotina, mas sua primeira mulher, com quem havia casado em 1799, morreu apenas 4 anos depois. Divorciou-se da segunda, uma megera. Teve um filho, um vagabundo inútil. Teve uma filha e recebeu um dote e casou com um oficial maluco do exército. Durante toda a vida, teve pouco dinheiro. Sua vida profissional foi ainda mais estranha. A partir de 1800, Ampère foi matemático durante 15 anos, nada extraordinário, apenas competente. Em 1815, agiu com acerto ao mudar de profissão e tornou-se químico. Ele revelou-se quase um grande químico. Ele quase descobriu o elemento cloro, quase descobriu o iodo e quase descobriu a lei de Avogadro. O que o resto do mundo chama de a lei de Avogadro é conhecida na França como a lei de Ampère e Avogadro. De qualquer maneira, em 1820, Ampère tinha 45 anos e era uma figura totalmente sem relevância no mundo da ciência. No entanto, ele diferia de uma maneira crucial de qualquer outro cientista da França. Ele acreditava na possibilidade de ocorrerem importantes descobertas científicas fora da França. Em 1820, a grande descoberta de Ørsted atingiu a Europa como um raio num dia de céu azul. Os outros acadêmicos franceses recusaram-se a acreditar na descoberta, pois era impossível que algo tão importante pudesse ter sido descoberto em Copenhague. Ampère abraçou imediatamente a descoberta e começou a estudar suas consequências, fazendo assim suas grandes descobertas. O que nos traz ao nosso assunto de hoje. Preciso que todos fiquem de frente para mim num ângulo de 180 graus, nesse ponto ali. Isso não inclui as pessoas atrás de mim. 180 graus é 180 graus. Todos. Todos lembram como contar os passos agora. Não tragam a caixa de volta. Algumas pessoas querem trazer a caixa de volta. Todas as caixas estão ali. Ninguém deverá voltar e dizer: Sargento Fillmore, ela não está lá. Trouxe uma classe até aqui a semana passada e elas estavam lá. À primeira vista, esses fuzileiros americanos não parecem ter muita coisa em comum com um físico francês do século XIX, André Marie Ampère. Mas como muitas vezes acontece, aqui existe algo mais do que os olhos podem enxergar. O desafio de Ampère foi explicar um mistério da natureza, comum, mas muitas vezes desconcertante.
O desafio desses fuzileiros é localizar algumas caixas muito bem escondidas em algum ponto dessas colinas. Embora os dois desafios estejam separados por milhares de quilômetros e cerca de 150 anos, a ironia é que ambos exigem a mesma coisa: uma aplicação da natureza básica do magnetismo. Verifico o meu azimuth. Se sob minha linha indicativa diz 340 e ainda posso indicar meu azimuth em direção ao Cabo Salazar, sei então onde estou. Em 1820, Hans Christian Ørsted descobriu que as correntes elétricas produzem forças magnéticas e que essas forças fazem com que os ímãs apontem sempre no sentido perpendicular à direção da corrente. Essa foi uma grande descoberta científica, mas até que Ampère conseguisse determinar as consequências da experiência de Ørsted, ela não seria muito mais que uma única peça de um complexo quebra-cabeça. Começo a marchar até passar pelo objeto. Estou contando os passos a partir do meu último movimento. Como qualquer pessoa se iniciando num campo novo, Ampère deu um passo de cada vez, armado com a descoberta de Ørsted. Vou fazer o contrário e dar 3 passos nessa direção. Quando chegar aqui, farei outro movimento. Alinho novamente meu azimuth. Esses americanos possuem pelo menos uma vantagem que Ampère não possuía. Em vez de trabalhar nesse ambiente pacífico e tranquilo, Monsieur Ampère começou sua carreira científica no sangrento pandemônio da Revolução Francesa. O pai de Ampère, Jean-Jacques, era um juiz de paz rotulado como um inimigo da Revolução. Ao se aproximar da guilhotina, o velho Ampère rabiscou um bilhete de despedida para a mulher. Não a deixo rica, nem mesmo em situação confortável. Minhas maiores despesas foram na compra de livros e instrumentos matemáticos indispensáveis à educação do nosso filho. Essas despesas constituiriam um sábio investimento. Considerando os feitos do filho, o dinheiro do velho Ampère foi realmente bem aplicado. No auge de sua carreira acadêmica, Ampère era conhecido como um filósofo natural, conhecedor dos caminhos da ciência e de como ela pode explicar alguns dos mais fascinantes mistérios do universo. Hoje, Ampère é mais lembrado pelo seu trabalho no campo da eletricidade e do magnetismo. E esse trabalho se baseou no fato de que uma corrente elétrica que atravessa um fio longo e reto produz um campo magnético que circula em torno do fio. Mas como a intensidade do campo depende da distância ao fio? Se um minúsculo segmento de corrente elétrica pudesse existir, ele produziria um campo magnético proporcional ao quadrado do inverso da distância. A direção do campo está relacionada com a direção da corrente pela regra da mão direita, ou pelo produto vetorial. O campo seria maior quando o segmento de corrente e o vetor da distância fossem perpendiculares. Mas correntes elétricas jamais podem existir em minúsculos segmentos. Qualquer campo magnético real deve ser encontrado adicionando-se ou integrando-se às contribuições devidas a cada segmento de uma corrente fluente. O campo devido ao fluxo de corrente num fio longo e reto é sempre perpendicular ao fio e diminui com o inverso do quadrado da distância ao fio. O resultado é um campo circulante. As linhas de força são circunferências concêntricas com o fio.
e a intensidade do campo é constante ao longo de cada circunferência. Por outro lado, se um fio for encurvado para formar uma espira, a corrente que passa através dele produz o que é conhecido por campo dipolar. Uma bobina helicoidal ou solenoide se assemelha a uma pilha de espiras elétricas. Ela produz um campo muito semelhante ao de um ímã. Se o solenoide for encurvado circularmente, o resultado é um toroide. O campo magnético de um toroide está completamente restrito aos limites da bobina. Não há linhas de campo externas. Líderes das brigadas de incêndio, segurem os seus mapas para que todos da equipe possam ver. Uma vez que eu tenha aberto corretamente, posso ir em frente e apontar. Fixo minha mão direita na esquerda. Mas, naturalmente, a Terra não é uma rosquinha. Seu campo é semelhante ao de um ímã em forma de barra, com um fluxo externo suficiente para exercer força sobre a agulha de uma bússola. Para esses fuzileiros, a chave do sucesso é treinamento e o trabalho de equipe. É por isso que estão estudando as noções fundamentais de navegação com uma bússola. Naturalmente, mesmo entre especialistas, e mesmo com a ajuda de uma bússola, ir de um ponto a outro pode ser um grande desafio. Sigam essa área gramada até onde ela parece despencar da borda da Terra. Mas esse desafio não é menor do que a tarefa a que Ampère se dedicou nos primeiros anos do século passado. Ele levantou, por exemplo, a seguinte questão. Se um fio que conduz uma corrente exerce uma força sobre um ímã, será que exerceria uma força sobre outro fio condutor de corrente? Para responder a essa questão, vamos considerar os seguintes fatos. Uma corrente elétrica produz um campo magnético. E um campo magnético aplica uma força numa carga elétrica em movimento. Portanto, como corrente elétrica é nada mais do que cargas elétricas em movimento, segue-se que correntes elétricas aplicam forças magnéticas umas às outras. Correntes que fluem na mesma direção se atraem mutuamente. Correntes fluindo em direções opostas se repelem. De fato, a unidade de corrente elétrica é definida em termos da força entre dois fios. Ela é chamada de ampère e representada por A e às vezes por amp. Mas Monsieur Ampère fez algo ainda mais prático e decididamente mais profundo do que emprestar seu nome a uma unidade de corrente elétrica. Ampère criou a eletrodinâmica, a teoria segundo a qual o magnetismo é a eletricidade em movimento. Foi uma teoria promissora e que, entre outras coisas, pôde explicar os campos magnéticos produzidos por fios retos, espiras circulares, ou até mesmo por toroides. Mas e o campo de um ímã tipo barra? Também aqui, Ampère teve a ideia correta. A ideia de que deve haver correntes dentro do próprio ímã. Ele imaginou que cada átomo de um material magnético deve ter uma carga elétrica circulante que produz um campo magnético. De fato, a Terra em rotação possui cargas elétricas circulantes no seu núcleo,
que produzem o campo magnético que direciona a agulha da bússola. Assim, a força que faz com que uma bússola aponte sempre aproximadamente para o norte é semelhante à força entre dois fios condutores de corrente. Mas para aplicar essa força é preciso muitas vezes paciência e precisão. Para fazer uma medição de ângulos a mais precisa possível em grandes distâncias, uma pessoa observa a bússola e alinha outra pessoa à distância. Cerca de 52 graus magnéticos. Desenhe-os aqui com o transferidor. Esses fuzileiros estão recebendo uma lição inicial sobre o valor do trabalho em equipe, uma lição que pareceria ser valiosa também no campo da ciência. Se ela realmente o é, não foi compreendida nem por Ampère, nem James Clerk Maxwell, nem por Michael Faraday. Embora em suas épocas os cientistas tendessem a seguir cada um o seu caminho, Ampère e Faraday fizeram um trabalho paralelo. A caminho de seus maiores sucessos, por exemplo, no campo da eletricidade, ambos haviam se interessado pela química e sofrido uma enorme influência do trabalho de Sir Humphrey Tate. Mas Faraday e Ampère seguiriam caminhos diferentes. Enquanto Faraday era intuitivamente brilhante, Ampère era simplesmente brilhante no que se referia a números e símbolos. A lei que tem o seu nome é uma descrição matemática do campo magnético, ao mesmo tempo similar e diferente do campo elétrico. Num campo elétrico, nenhum trabalho é realizado quando uma carga é movida ao longo de uma trajetória fechada, retornando ao seu ponto de partida. A variação no potencial elétrico é sempre nula. Portanto, quando se parte de qualquer ponto e se segue qualquer trajetória e se retorna ao mesmo ponto de partida, a variação no potencial elétrico é sempre nula. Assim, a integral de linha do campo elétrico ao longo de qualquer trajetória fechada é sempre zero. Esta é uma propriedade básica dos campos elétricos. Os campos magnéticos são diferentes. A corrente num fio reto produz circunferências de campos magnéticos de intensidade constante. Como a intensidade do campo é constante em cada circunferência, a integral de linha de cada um pode ser facilmente calculada. Ela é igual a uma constante vezes a corrente no fio. O resultado é o mesmo para qualquer circunferência em redor do fio e, portanto, para qualquer trajetória em redor do fio. A integral de linha do campo magnético ao longo de qualquer trajetória fechada é sempre igual a μ0 vezes a corrente total que passa por essa trajetória. Esta é a chamada lei de Ampère. É uma das equações fundamentais do magnetismo. E, como tal, desempenhou um papel crucial no trabalho de James Clerk Maxwell. Quando Maxwell sentou-se para produzir uma teoria única e coerente do eletromagnetismo, começou com o conceito intuitivo de Faraday sobre as linhas de força, com as leis do fluxo elétrico e magnético de Gauss, e com a brilhante ideia de Ampère
de que todo magnetismo é elétrico em sua origem. Naturalmente, essas ideias precisavam ser expressas em forma matemática. A integral de linha do campo magnético ao longo de qualquer trajetória fechada é igual a μ0 vezes a corrente elétrica total que atravessa a região englobada pela trajetória. Mas no que se refere aos campos elétricos, a integral de linha ao longo de qualquer trajetória fechada é zero. O fluxo elétrico através de qualquer superfície fechada é igual à carga total de seu interior dividida por ε0. Mas o fluxo magnético através de qualquer superfície fechada é sempre zero. Essas são as equações fundamentais dos campos elétricos e magnéticos constantes. Você só precisa se preocupar com o seu azimuth e ter a direção e a linha alinhados. É só. Com tudo isso em mente, digo-lhes, como já disse antes, não haverá uma ideia. Ninguém aqui deseja ser reprovado. Todos compreenderam a bússola. Todo mundo será especialista, certo? Agora chegou a hora das perguntas. A única pergunta tola é aquela que não foi feita. Quando Ampère percebeu que uma corrente numa espira circular produzia um campo magnético de formato semelhante ao campo de um ímã permanente, ele concluiu que talvez todos os campos magnéticos se devessem a correntes elétricas. Isto é, todo ímã permanente como esse possuía permanentemente correntes elétricas no seu interior produzindo campo. A ideia foi imediatamente rechaçada por um colega chamado Fresnel. Fresnel lembrou que os materiais que podem ser transformados em ímãs, o ferro e o aço, são reconhecidamente condutores elétricos medíocres e que quando uma corrente elétrica passa através de um mau condutor, ele provoca seu aquecimento. Se a ideia de Ampère fosse correta, então todos os ímãs estariam sempre quentes. Como não estão, ele deve estar errada. Mas ele deixou uma saída para Ampère. Ele disse, não sabemos absolutamente nada sobre o que acontece no interior dos átomos. Talvez as correntes que provocam o magnetismo ocorram de fato no interior dos átomos que constituem o material. Ampère abraçou essa ideia e desenvolveu uma teoria muito inteligente. Na época, acreditava-se na existência do éter luminoso. Ainda vamos ouvir falar muito nisso, mas de qualquer maneira, esse era o meio que se acreditava que a luz fluía através do espaço. Ampère imaginou que talvez o éter fosse composto de enormes quantidades de carga elétrica, tanto positivas quanto negativas, comumente em perfeito equilíbrio, de maneira que fosse completamente neutro, com exceção talvez do interior dos átomos. A sua ideia era a seguinte: aqui temos um átomo, e aqui temos uma carga elétrica atravessando o éter. As cargas positivas se movimentando em conjunto com as cargas negativas, o que produz um equilíbrio entre as duas e faz com que não produzam qualquer efeito. Mas uma vez no interior do átomo, elas podem se dividir. A carga positiva pode seguir numa direção e sair novamente. A carga negativa pode seguir na outra direção e sair novamente. O efeito da carga positiva seria uma corrente elétrica com uma carga positiva assim. O efeito da carga negativa seria uma corrente elétrica fluindo na direção oposta, já que as cargas são negativas. O efeito total num ciclo fechado da corrente teria um campo magnético exatamente assim. Isso significava que se os átomos de um pedaço de material tivessem todos esses círculos de correntes elétricas correndo na mesma direção, o material teria as propriedades de um ímã permanente. Essa é uma ideia muito interessante. Ainda hoje acreditamos em parte nela. Acreditamos que existem correntes elétricas no interior de átomos
e que essas correntes produzem as propriedades magnéticas da matéria. Mas já não acreditamos em cargas formando um éter luminoso, como também não acreditamos nessa divisão dentro do átomo e saindo novamente. Esse quadro é uma esplêndida ilustração do fato muito estranho de que é possível, em ciência, ter uma ideia absolutamente brilhante e totalmente equivocada. Mas isso faz parte dos andaimes que estamos sempre montando a fim de progredir. Com o passar do tempo, opiniões sobre a importância dos eventos tendem a se modificar. Na história da ciência, heróis surgem e desaparecem, mas uma coisa é certa: o nome de Ampère fará sempre parte da linguagem corrente. Ok, até a próxima.